Pedro, você falou com o ex-ministro da Justiça, o Raul Jungmann, que tem uma posição diferente de Caiado. Ele defende essa PEC da segurança, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Débora. O ex-ministro Raul Jungmann foi quem criou ali, elaborou, formatou o Plano Nacional de Segurança Pública e o Sistema Nacional de Segurança Pública, o SUSP, na gestão de Michel Temer. Ele foi ministro da Defesa e depois ministro da Justiça e Segurança Pública. Só que naquele momento não havia força política no governo para aprovar uma PEC. Então foi aprovado um projeto de lei que foi sancionado por Michel Temer. Como é um projeto de lei, o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, não pode ser imposto para os estados. Por isso que o Lewandowski apresentou diretrizes, por exemplo, para as câmeras corporais nos uniformes dos policiais militares. Adere quem quiser. Adere também quem quiser dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública. Isso sim o governo pode fazer, condicionar o recurso à utilização das câmeras no modelo definido pelo governo federal. Mas, segundo o Raul Jungmann, o Sistema Único de Segurança Pública ele funcionaria muito melhor se fosse aprovada uma PEC, porque o governo federal teria mais autonomia para enfrentar o crime organizado. Ele disse o seguinte: o SUSP, da maneira atual, ele tem limitações, porque o crime organizado ele está nacionalizado. Mais do que isso, ele está transnacionalizado. É o caso do PCC, por exemplo, que se transformou numa multinacional de exportação de drogas. Ao contrário do Comando Vermelho, que ainda usa muito a tática de ocupação territorial para a venda de drogas, o Comando Vermelho investe muito, bilhões de reais em lavagem de dinheiro. Então eles dominam a cadeia produtiva da droga desde a produção na Bolívia e na Colômbia até a distribuição na Europa. E depois criam mecanismos como, por exemplo, investimento em empresas públicas, licitações, compras de políticos. E para fazer esse enfrentamento ao crime organizado, as polícias locais, estaduais, Polícia Civil e Polícia Militar, elas não têm os mesmos instrumentos do que a Polícia Federal, do que a Polícia Rodoviária Federal. Então, para acabar com essas limitações, seria necessário não só ampliar o contingente da Polícia Federal, mas ampliar também as suas atribuições. Ele disse ainda que o governo federal hoje não tem suporte legal para fazer essa coordenação da política de segurança pública em relação ao combate ao crime organizado. Então, o presidente Lula ganha um aliado importante, que foi o ministro de Michel Temer, que foi quem criou o arcabouço do Sistema Único de Segurança Pública, defendendo enfaticamente a PEC apresentada pelo ministro Ricardo Lewandowski. E aí, para finalizar, vale dizer que o governador Ronaldo Caiado puxou uma fila na qual ele não deve estar sozinho ali nessa questão de questionar a PEC apresentada pelo Lewandowski. Já havia uma expectativa do governo federal que governadores de direita, sobretudo aqueles mais bolsonaristas, fossem contra a ideia da PEC, justamente porque ela tira um pouco das prerrogativas das polícias estaduais, dos governadores, na administração das suas estratégias de segurança pública.